Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora da decisão. Vamos falar sobre Corinthians e Atlético Paranaense ou Atlético Paranaense e Corinthians, a escalação para o confronto, o Memphis está relacionado, será que ele vai para o jogo? Qual será a estratégia do técnico Dorival Júnior? Como vem o furacão de Odair Hellmann? E para fechar, o Héctor Hernández, afastado, se pronunciou. E tem coisa aí. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Antes da gente falar de Corinthians e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, vocês viram que o Héctor Hernández, o centroavante espanhol, que está afastado dos treinamentos, né? Tá treinando em horários alternativos, que ficou fora dos planos, foi afastado pelo elenco. A gente noticiou isso semana passada e até considerei de maneira estranha, né? Pelo menos estranho, porque no momento em que o clube enfrenta muitas dificuldades, tanto para não poder contratar, quanto para utilizar jogadores do elenco, né? Tá recorrendo à base e tal, ele não recebeu mais oportunidades e de repente foi afastado do elenco, com a justificativa de que atrapalhava o andamento das atividades pelo alto número de jogadores. Achei estranho, a gente que está nesse meio há muito tempo e tentando fazer alguns contatos e tal, ninguém confirmou nenhum tipo de ato de indisciplina ou alguma coisa que desabonasse a conduta do Héctor Hernández. Pois bem, ele concedeu uma entrevista ao jornal Marca da Espanha e deu algumas declarações interessantes. Por exemplo, disse que não houve justificativa nenhuma para o seu afastamento, tá? Esse é o primeiro ponto. E aqui abre aspas para ele. No momento certo, que eu creio que vai chegar, falarei e darei explicações de tudo o que aconteceu e pronto. Gente, tem coisa aí. Só pode, né? Tem alguma coisa que aconteceu de grave, sei lá, de algum comportamento, de alguma... até mesmo alguma conduta profissional que o clube não concordou, que a comissão técnica não concordou. É muito estranho. Uma coisa é você afastar por uma deficiência técnica, por entender que o cara não está correspondendo naquele momento, mas depreciar um ativo do clube dessa maneira, como foi de maneira pública que o Corinthians fez em relação a ele, eu achei muito, muito esquisito. Vamos ver o que acontece. Segue aspas aqui do Héctor Hernández. Eu sigo com a mesma motivação de sempre. No fim, o futebol é assim. Estamos sempre em constante movimento. Tenho um contrato agora com o Corinthians. Estou centrado aqui e é isso. Vamos ver o que acontece nesse mercado. Estou tranquilo, né? O Corinthians quer negociá-lo, mas, enfim, não é tão simples assim. Ainda mais quando você manifesta que o jogador não vale absolutamente nada, né? Pela maneira como você trata o seu ativo. Sobre a questão administrativa e política do clube, ele falou também da pena. Isso no sentido de, enfim, do Corinthians ser o Corinthians e estar vivendo coisas a respeito disso, né? As questões políticas, impeachment e tudo mais. Héctor Hernández, a respeito do momento do clube. Tá bom? Deixa aqui a sua opinião, se ele merecia mais oportunidades e se você acha que tem alguma coisa de estranho nesse processo todo aí. Falando de Corinthians e Atlético Paranaense, tem promoção na KTO, kto.bet.br para live Get and Bet. Vale somente para o jogo ao vivo. O juiz apitou, a bola tá rolando, tá valendo. Você pode ganhar uma free bet, uma aposta grátis de R$10. Basta você apostar durante o jogo, com a bola rolando, numa odds acima de 2. Pronto. Independentemente se você acertar ou não, você já ganha uma aposta grátis de R$10. É só esperar o jogo terminar que você recebe o seu bônus. Beleza? É a promoção que está lá na aba de promoções. Você entra no site da KTO, vai lá e bota em aceitar participar. Pronto. É só esperar a bola rolar. Aí você aposta. Qualquer odds de 2. Pronto. Ganha uma aposta grátis de R$10. Tem que aproveitar, né? É a live Get and Bet na kto.bet.br. Para maiores de 18 anos e não se esqueça, jogue com responsabilidade. Vamos falar de Corinthians e Atlético Paranaense. A grande novidade é que Memphis Depay está relacionado. O Memphis que vinha acelerando a sua recuperação, mesmo a gente imaginando que seja um gramado sintético, estamos falando de uma decisão. Uma decisão de Copa do Brasil que pode colocar o Corinthians numa semifinal de Copa do Brasil. Gente, isso é grandioso. Para pegar Cruzeiro ou Atlético Mineiro. O que pode representar um Corinthians daqui a pouco numa final de uma competição nacional que vai encerrar o calendário brasileiro. É a última competição, a CBF mudou o calendário. Para quem está vindo de Marte, não sabe o que está acontecendo, o Brasileirão terminaria dia 21 de dezembro. Não será mais assim. O Brasileirão agora termina dia 7. Foi tudo antecipado.
E agora as finais da Copa do Brasil vão ser lá dias 14 e 21 de dezembro. A temporada brasileira encerra com o campeão da Copa do Brasil. O Corinthians pode estar lá. Claro, ainda tem um caminho longo a percorrer. Mas, cara, Palmeiras e Flamengo já ficaram pelo caminho. Só para vocês terem uma ideia. Então, é possível, por que não? E o Corinthians tem esse primeiro desafio contra o Atlético Paranaense. O Memphis Depay está relacionado. Vai para o jogo como titular? Não sabemos. Na prévia, na escalação que todos os portais, todos os setoristas estão colocando, o ataque tem Kaique e Guinegão. Os meninos que assumiram essa condição, que estão dando conta do recado, que estão suprindo essa ausência, mas a gente sabe da qualidade do Memphis, do poder de decisão do Memphis. Podem falar o que quiser. O Memphis Depay, desde que chegou, potencializou o elenco e foi responsável por grandes momentos, especialmente nos decisivos da história do clube, desde que ele chegou nesse recorte recente. Eu acho que ele é fundamental. Agora, tem derby domingo. E tem o jogo de volta semana que vem na quarta-feira. Seria na quinta, será na quarta. Ou seja, um tempo de recuperação menor. Os dois jogos na Neoquímica Arena. Então tem esse benefício, digamos assim, né? Tanto domingo contra o Palmeiras, quanto na quarta contra o Atlético. Mas tudo vai depender desse primeiro jogo. Se o Corinthians ganha, encaminha uma classificação, beleza. Se perde ou empata, já exige uma atenção maior na semana que vem, com um derby no meio. Eu, honestamente, deixaria o Memphis no banco. Dependendo do andar da carruagem, colocaria no segundo tempo. Acho que não tem problema nenhum pensar assim, até porque os meninos estão bem. E é um primeiro jogo contra uma equipe que tem lá suas fragilidades, é forte em casa, vai jogar em casa, conhece o ambiente, o palco, o gramado sintético, tudo isso, eu sei disso. Mas eu deixaria o Memphis no banco. Qual a sua opinião? Você começaria com o Memphis ou deixaria o Memphis para o segundo tempo, caso fosse necessário, para priorizar ele para o derby e também para a semana que vem? Vale lembrar, ele teve uma lesão muscular, se recuperou bem e tudo mais, mas tá vindo de uma lesão, né? E é um cara experiente, um cara que sabe também o controle e o limite do seu corpo, também deve definir juntamente do Dorival, isso não é problema nenhum, isso acontece, do tipo, eu consigo 60 minutos. Não, eu tô pronto para 90. Não, eu jogo um tempo. E aí o Dorival vai tentar escolher a melhor estratégia. Diante disso, a escalação: Hugo Souza no gol, Mateuzinho na direita e Matheus Bidu na esquerda, dupla de zaga, André Ramalho e Gustavo Henrique, meio de campo, o Ranieri está suspenso. Pouca gente sabe, né? Às vezes as fases demoram a passar de uma para outra, o Ranieri está suspenso. Então, Maicon, que fez o gol contra o Vasco, inclusive, primeiro volante, jogador de confiança do Dorival, deve abrir o meio-campo. Charles e Bidon na volância, na construção da jogada, nos vértices do losango, né, de um tripé de volantes, Rodrigo Garro, Kaique e Guinegão. Esse deve ser o time do Corinthians para encarar o Atlético Paranaense. Espera mais, vai para o ataque, busca uma vitória. Claro que vai depender das circunstâncias do jogo, de que maneira o mandante vai adotar um aspecto mais propositivo para que o Corinthians espere um pouco mais, talvez estude um pouco mais nos primeiros momentos. Não acho que o Corinthians vai sair atacando desde o primeiro minuto e também não acho que o Corinthians vai ficar se defendendo. Acho que vai ser uma questão mais estratégica. O Dorival é mestre nisso, tá? A gente pode questionar qualquer coisa do Dorival. Ele entende como jogar a Copa do Brasil. Competições mata-mata é com ele. Ele sabe como realizar mata-mata. Ele sabe que são dois jogos. E ele sabe definir estratégias e características de jogo específicas para aquele momento. Então, eu confio muito no que o Dorival vai fazer. E do outro lado, no caso do Odair Hellmann, que é um vice-campeão de Copa do Brasil, justamente pelo Inter contra o Atlético Paranaense, em 2019, é um cara que teve lá seus bons momentos. No momento atual, ele não está tão bem assim. O Atlético até venceu o CRB fora de casa na semana, interrompeu uma sequência de jogos sem vitória, está em 11º na Série B, 6 pontos do G4. Então, ele voltou a sonhar com essa possibilidade do acesso, mas ainda não está fácil, ainda não está simples.
E a gente está falando de um clube que é campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, campeão de Sul-Americana, de uma estrutura invejável dos últimos tempos aqui no futebol brasileiro, mas que, enfim, por algumas situações caiu para a Série B e está tendo dificuldades para subir. E o Odair também está tendo dificuldades com o time, que enfraqueceu muito, né? Perdeu grandes jogadores, porque não tem como ser diferente. Você cai para a Série B, teu orçamento baixa, o nível de interesse dos jogadores também diminui, tudo dificulta. Agora, o pessoal está dando como escalação, dizendo que o lateral Esquivel está fora, e a escalação deve ter o Santos no gol, que pegou 3 pênaltis e classificou o Atlético na disputa contra o São Paulo, justamente nessa ideia de perder por 1-0 fora, ganhou por 1-0, perdeu 2-1 fora, ganhou de 1-0 em casa, levou para as penalidades, aí o São Paulo também desperdiçou 3 pênaltis, né? O Santos pegou e com isso classificou. Benavides, Beleze, Arthur Dias e Léo Deric. Meio campo, Felipinho, Patrick, aquele mesmo ex-São Paulo, ex-Inter, ex-Atlético Mineiro. Isapelli, esse eu gosto muito. Mendonça, ele mesmo. Speed Mendonça. Luiz Fernando, muito rápido pelo lado esquerdo normalmente, o Mendonça pela direita, às vezes eles invertem. E o Viveiros, que também está vivendo uma grande fase, com perdão da redundância, né? Viveiros, uma grande fase. Esse deve ser o time do Atlético. O zagueiro Léo, aquele Léo Pelé, né? Esse São Paulo, Fluminense, Bahia. Lateral direito Cauã Moraes, volante Raul, atacante Isaac, estão no departamento médico, são desfalques. O pessoal está dizendo que o Odair pode preservar, pensando no brasileiro, que a Copa do Brasil não é interessante. Acho muito difícil. Esse time que ele deve colocar em campo é o que ele tem de melhor nesse momento, com todos os desfalques, até porque a gente está falando de prestígio, de grana, e os caras não são loucos, né? De rifar uma Copa do Brasil, ainda mais um jogo contra o Corinthians em casa. Então, expectativa de casa cheia, pressão, e aí um retrospecto recente, nem tão recente assim, que o Corinthians leva muita vantagem. Os dois já se encontraram em 3 oportunidades na Copa do Brasil. E em todas elas, o Corinthians avançou. 2 vezes nas quartas de final e uma nas oitavas. Sempre deu Corinthians. É a 4ª vez que eles se encontram no mata-mata, sempre na Copa do Brasil, sempre deu Corinthians. O Corinthians é um time de Série A, com alto investimento. O Atlético, neste momento, está na Série B, com muitas dificuldades. Então, existe um favoritismo, inclusive nesse primeiro jogo, tá? Nesse primeiro jogo também o Corinthians é favorito. Mas vem de vitória contra o Vasco, beleza. E na Copa do Brasil, de eliminar o arquirrival Palmeiras em 2 jogos. Essa é a pegada. Ok que não tem os principais jogadores. Carrilho tá fora, Yuri tá fora, mas tem Memphis e Garro, possivelmente, durante boa parte do jogo, nessa quarta, e na volta, com certeza, os 2 juntos, desde o início. Então, o Corinthians tem condições totais de se classificar e até de vencer esse primeiro jogo. O que vocês acham? Qual o palpite? Eu apostaria um 2-1 pro Timão. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!